Fala moçada, tudo bem com vocês? Tô gravando um vídeo aqui bem rapidinho, um vídeo meio que emergencial assim. Eu tenho uma responsabilidade para com os meus alunos e saiu uma nota, tá fresquinha, da Baiana de Medicina, um comunicado informando que o processo seletivo de 2020.2 ele vai acontecer a partir da nota do Enem. Então, vamos ler aqui a nota para a gente tentar ver se a gente pega algum detalhe. Comunicado, processo seletivo 2020.2, está no site da Baiana. Aos nossos candidatos e futuros alunos, esse momento nos leva a tomar decisões que por muitas vezes não gostaríamos de tomar, mas são as possíveis. A pandemia tem obrigado todos a repensar sobre a forma como fazemos as coisas e é inevitável que o nosso processo seletivo para 2020.2 acompanhe essas mudanças. Por questão de segurança, o PROCEF, pelo qual temos grande apreço e é um valioso diferencial da nossa instituição, não tem como ser realizado, isso é fato. E por isso já havíamos anunciado a suspensão das datas originais para todos os nossos cursos. Sabemos que há um contexto de preparação para o nosso vestibular, especialmente em medicina, além do Enem e dos desafios escolares. Os candidatos estudam em cursos específicos com a finalidade de estarem mais preparados para essa jornada. Então aqui é um momento que eles estão falando inclusive das isoladas, dos cursos de preparação com aprofundamento. Em alguma medida, fazer o PROCEF da Baiana é acessar um mundo específico, tão próprio da nossa instituição. Mas dessa vez, infelizmente, isso não será possível. PROCEF é o processo seletivo. Enquanto a escola de saúde, temos a responsabilidade de contribuir com as medidas de afastamento social, fundamentais para a retomada de nossa vida tão logo seja viável. Como também existe a preocupação com a lisura e a segurança do processo, que são essenciais para mantermos a qualidade que nos identifica. A Escola Baiana decidiu adotar o Enem como porta principal de acesso a esse próximo semestre para todos os cursos. Então, no processo seletivo de 2020.2, o Enem será a forma de ingresso para todos os cursos. Em breve, disponibilizaremos os editais e abriremos as inscrições, com seus devidos critérios e cronogramas. Tudo será informado pelos nossos canais de comunicação. Esperamos que logo possamos estar juntos novamente, fazendo do nosso processo seletivo um momento de integração e disseminação da nossa cultura institucional. E já estamos torcendo para que você esteja conosco neste próximo semestre, pois o nosso único objetivo é fazer o melhor para ajudar a construir um grande futuro para você. Bom, galera, deixa eu fazer os comentários aqui. A nota, ela é pequena, ela não dá muitos detalhes, mas ela deixa bem claro que tudo que vai acontecer aqui é para o processo seletivo de 2020.2, que é o que iria acontecer no meio do ano. A gente fica com um pouquinho de interrogação com relação ao processo seletivo de 2021.1, que pelo menos quase a grande maioria dos alunos do terceiro ano que querem medicina iriam fazer esse vestibular. Mas assim, existe uma grande possibilidade do vestibular de 2021.1 se manter na data normal, ou, por exemplo, ser adiado em 1 ou 2 meses. Mas o que essa nota traz é uma forma de ingresso daqueles alunos com relação ao processo seletivo de 2020.2. Você que está se preparando para o vestibular, que quer medicina, que levava em consideração a Baiana como prioridade para você, o que você vai fazer? Você não vai mudar em nada a sua rotina. Você vai continuar estudando os conteúdos. Então, a gente sabe que os objetos de conhecimento é o grande cerne para essas provas. Só que a gente vai ficar ali com bem antenado, prestando atenção para ver se vai ter também alguma modificação no vestibular de 2021.1. Porque, de acordo com essa nota, a mudança foi apenas no vestibular do meio do ano. Agora vocês devem me perguntar, Ricardinho, e você? O que você acha?
Olha, galera, eu estava até debatendo com os meus sócios do Aprove sobre essa nota que a gente recebeu agora, assim, né? E assim, ela está aberta para algumas interpretações, mas no geral a gente considera que o vestibular de 2021.1 ele meio que se mantém na sua estrutura. Imaginar uma situação aqui, uma conjectura em que as aulas presenciais em faculdades, escolas, cursos, elas voltem em julho ou agosto. Então é mais ou menos nesse período aí que a gente acredita que será o ingresso para esse vestibular de 2020.2. E se ele for acontecer nesse período, não tem lógica, a baiana vai ter que utilizar a nota do Enem do ano anterior. Então, se acontecer isso que a gente está conjecturando, os alunos continuam ingressando por agora, no início do segundo semestre, se a gente não tenha grandes problemas com relação à pandemia e o isolamento, porque é difícil falar que não ter grandes problemas, a gente já está tendo grandes problemas, mas imaginando numa situação em que o isolamento social e as aulas presenciais voltem em julho ou agosto. Nesse sentido, eu acredito que também acabe ingressando os alunos desse vestibular. Só que não vai ter prova, o menino não vai fazer prova. A baiana vai utilizar a nota do Enem do ano passado para que esses alunos possam ser selecionados. Professor, e aqueles alunos que não fizeram o Enem no ano passado porque só querem baiana e focou só na baiana? Bom, gente, se isso acontecer dessa forma, aí esse aluno não vai ter como concorrer a esse processo seletivo. Agora sim, vamos deixar bem claro que não é a baiana que agora os vestibulares da baiana vão acontecer via Enem, não é isso. A forma de ingresso dos alunos, que seria agora no segundo semestre, no processo seletivo de 2020.2, e que teria uma prova estilo Strix, não vai ter prova. A forma de ingresso vai ocorrer a partir da nota do Enem. Como não vai ter Enem nesse período, vai ter que utilizar o Enem do ano anterior. Então, essa mudança para os alunos do terceiro ano, muitos alunos meus do terceiro ano devem estar assim com uma interrogação. Para os alunos do terceiro ano, não muda muita coisa. Ele vai continuar preparando-se para o Enem, que ele sempre preparou, né? Sempre começou a estudar para o Enem e tal. Então, ele vai continuar estudando para o Enem e ele também vai continuar treinando as questões estilo Strix. Então, ele vai manter exatamente o planejamento dele. Que a maioria dos meus alunos, eu não sei se isso também acontece com vocês que não são meus alunos, eles jogam nos dois lados, eles se preparam para o Enem e também para a baiana. A gente sabe que em biologia é bem diferente, mas eles fazem as duas preparações. Então, eles vão continuar fazendo no terceiro ano as duas preparações. Provavelmente, ele vai fazer uma prova da baiana para tentar ingressar em 2021.1 em novembro ou dezembro, e ele vai fazer a prova do Enem mais ou menos também nesse período, naquelas pequenas diferenças de semana que sempre teve, mesmo antes da pandemia. Então, para os alunos de terceiro ano não muda muito, não. Esse recado aqui ele é mais focado para o aluno que só queria baiana e que não fez o Enem no ano passado. Se acontecer dessa forma que a gente está imaginando, esse aluno não vai poder concorrer a esse processo seletivo, porque eu acredito que seja a partir da nota do Enem. Agora, vamos esperar a divulgação da baiana, tá certo? Então, esse videozinho é assim, bem amador, viu, gente? Eu tô aqui de babá do meu filho, vocês devem ter escutado um bocado de barulho. Minha esposa tá trabalhando e tal. Consegui uma brechazinha agora para gravar esse vídeo só enquanto ele tá assistindo um desenhozinho da Peppa, mas eu vou voltar lá dar atenção para ele. Mas é só para falar isso para vocês mesmo, viu? Que fiquem tranquilos, não mude nada na sua programação, você que é do terceiro ano ou você que sempre que estava se preparando para as provas do final do ano. Provavelmente você vai continuar fazendo uma prova Enem e vai continuar fazendo uma prova Strix, só que para ingressar em vestibulares diferentes. Strix para você ingressar em 2021.1 na baiana e a prova Enem, é óbvio, né, para você entrar nas universidades federais e as provas que você queira fazer, que seja mediante esse processo seletivo, mediante o SISU. E o que muda então é só que no meio do ano
não vai ter prova, mas a Baiana precisa alocar esses alunos de alguma forma. E como ela faz isso? Ela usa a prova que já teve no final do ano passado para poder ingressar esses alunos. Turma, é o ideal? Não é o ideal. É justo. É difícil a gente falar de justiça numa situação tão emergencial como essa, mas é o que tem pra gente. Então, ao invés da gente ficar reclamando, questionando, eu também penso no lado da universidade, né? A universidade, o que ela iria fazer? Ela teria uma outra oportunidade de adiar o vestibular e aí fazer como a UNEB fez, prorrogar o vestibular por alguns meses, aí ia virar uma bola de neve, prorrogar todos os outros. Então, assim, eu não estou aqui para falar exatamente o que eu acho, mas esse vídeo foi mais para eu tentar interpretar a nota e eu gostaria que vocês participassem aí, tá? Participem aí e me digam o que vocês estão achando. Um abraço para vocês, galera. Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Bons estudos. FOY fui.